Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais, e de já eu agradeço também a oportunidade de estar apresentando esse trabalho aqui no canal Teologia Aprenda Mais. E hoje nós temos respostas apologéticas, né? Eu quero tratar de um assunto bem polêmico, né? No cenário teológico, no contexto teológico, diante dos debates, colóquios, né? Nas disputas teológicas. Então a temática seria essa, né? A guarda do sábado é obrigatória nos dias atuais, né? A guarda do sábado é obrigatória nos dias atuais. É isso que a gente vai estar analisando hoje acerca do sábado, né? E a gente vai começar com o sábado lá da criação, né? O sábado da criação. Então nós temos aqui o Shabat, né? O sábado da criação, e hoje é sábado, né? Nessa gravação que estou fazendo é sábado, né? Então o sábado da criação, né? O Shabat. Deus celebrou o sétimo dia após a criação e abençoou esse dia e o santificou, conforme está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 2 a 7, né? Então a gente fala, no sétimo dia Deus fez toda a criação do céu e da terra, de todo o universo, né? Em 6 dias. E no sétimo dia descansou, né? Então uma tradução melhor, nesse sétimo dia que é o Shabat, né? Que é o sábado, né? Então Deus descansou, né? Deus, ele não está sujeito ao tempo e ao espaço. Deus não está sujeito ao nosso sentimento, ao nosso comportamento humano. Deus é espírito, né? Deus é espírito com personalidade. Então, na nossa tradução, a questão que descansou, né? Uma tradução melhor seria a questão que Deus cessou, né? Os seus trabalhos, né? No sétimo dia da criação, fez tudo em 6 e no sétimo dia ele cessou o trabalho da criação. É como a questão de um grande artista, né? De alguém que faz uma grande tela, e nessa tela, né? Nessa pintura, nessa obra de arte, ele faz tudo em 6 dias, mas no sétimo dia, quando ele cessa, ele vai começar a contemplar a obra da criação, a beleza da criação, essa obra de arte ao qual ele pôde criar, e agora ele vai contemplar essa grande glória, né? Essa obra das suas mãos ao qual ele fez. É por isso que São Tomás de Aquino diz que o universo inteiro tem as impressões digitais de Deus, né? Que é o Criador, que é o Senhor do universo, né? Mas a maior obra da criação é o ser humano. É o ser humano que é a coroa da criação, que é a obra o qual Deus fez a sua imagem e semelhança, né? Então, se tratando agora o sábado da criação, o cessar de Deus, né? Aqui está a base do sábado institucional e do sábado legal. O sábado legal não foi instituído aqui. Isso só aconteceu com a promulgação da lei, tá? O substancial Shabat, sábado, né? Ou o substantivo Shabat, sábado, não aparece aqui na criação. Surge pela primeira vez no evento do maná. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 16, versículo 22 a 23. A Septuaginta, né, que é a tradução do Antigo Testamento em grego, né, emprega a palavra sabaton, né, sábado, semana, a mesma usada no Novo Testamento grego. Olha lá, Deus concluiu a criação no dia 7º. Deus contemplou a sua obra da criação no 7º dia. Deus descansou, ou seja, cessou. É o significado do verbo hebraico usado aqui, Shabat, né? Cessar. Então, que dá o sentido de desistir, descansar, mas a palavra cessar é muito melhor, né? Então, esse descanso é sinônimo de cessar, de criar. Indica a obra concluída. Não se trata da ociosidade, pois Deus não para e nem se cansa, né? Como a gente pega como citação Isaías, capítulo 40, versículo número 28, né? João 5 e 17. A bênção de Deus sobre o 7º dia. Ele abençoou e santificou o 7º dia como um repouso contínuo, na dispensação da inocência, mas isso foi interrompido por causa do pecado. Agostinho de Hipona lembra que não houve tarde no dia 7º,
e afirma que Deus o santificou para que esse dia permanecesse para sempre. Isso está registrado em Confissões, o livro de número 13, a página 36. O sábado da criação aponta para o descanso de Deus, o cessar de Deus ao mundo inteiro no fim dos tempos. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, que a gente for pegar a citação de Hebreus capítulo 4, versículo 9. Então, o sábado institucional, desde a criação, é o sábado para descanso de todos os povos. É uma questão moral que Deus estabeleceu para a raça humana ao comemorar a criação. Tornou-se modelo e uma forma natural para toda a raça humana. É a ordem natural das coisas. Os campos precisam de repouso, as máquinas necessitam parar para manutenção. E assim por diante, como está registrado em Levítico, capítulo 25, versículo 4. O sábado institucional, portanto, não se refere ao sétimo dia da semana, pode ser qualquer dia ou período de descanso, que formos pegar Hebreus capítulo 4, versículo 8. Não era mandamento. O sétimo dia da criação não era mandamento, mas revela a necessidade natural do descanso de toda a natureza. O repouso noturno de cada dia não é suficiente para isso. Deus abençoou e santificou esse dia não somente para comemorar a obra da criação, mas para que nesse dia todos cessasse o trabalho e assim descansasse física e mentalmente para oferecer seu culto de adoração a Deus. No tempo dos patriarcas, os patriarcas não guardaram o sábado. O livro de Gênesis não menciona os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó observando a guarda do sábado. Segundo Justino Marte, Abraão e seus descendentes até o Sinai guardaram a Deus sem o sábado, Ou então melhor, agradaram a Deus sem o sábado. Isso está no diálogo com Trifão, a página número 19 e 5. Irineu de Leão disse que Abraão, sem circuncisão e sem observância do sábado, acreditou em Deus e lhe foi imputado a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Isso está registrado em Contra as Heresias. E outra questão, o sábado legal é o sétimo dia da semana no calendário judaico, marcado para repouso e adoração. Foi introduzido no mundo pela lei. É o sábado legal dado aos israelitas no Sinai. Nenhum outro povo na história recebeu a ordem para guardar esse dia, exceto Israel. É exclusivo de Israel. A gente pode ver que o sábado é um sinal entre Deus e Israel. A gente pode pegar isso como registro em Êxodo capítulo 31, versículo 13 e 17, que você está assistindo esse vídeo, Você possa abrir a sua Bíblia em Êxodo 31, versículo 13 e 17. É um sinal entre Deus e Israel. Assim como a circuncisão foi um sinal entre Deus e Israel, somente Israel. Eu vou repetir novamente. O sábado legal é o sétimo dia da semana no calendário judaico, marcado para repouso e adoração. Foi introduzido no mundo pela lei, é o sábado legal dado aos israelitas no Monte Sinai. Nenhum outro povo na história recebeu a ordem para guardar esse dia. Ele é exclusivo de Israel. Registrado em Êxodo 31, 13 e 17 como sinal entre Deus e Israel. O sábado o sábado e a circuncisão são os dois sinais distintivos do povo judeu ao longo do século. Conforme registrada a circuncisão, 17, versículo de número 11, analise também na sua Bíblia, o que estou colocando os dois principais sinais, circuncisão e sábado, que é específico para o povo de Israel, e não para a igreja militante, e não para a igreja do século 21, somente a Israel, como está no registro. O sábado, o sábado do decálogo, a expressão lembra-te do dia do sábado, para santificar, conforme está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 8, remete a uma reminiscência histórica e, sem dúvida alguma, Israel já conhecia o sábado nessa ocasião. Mas parece não ser referência ao sábado da criação. Ele aparece na promulgação da lei, Êxodo capítulo 20, versículo 11. Contudo, essa reminiscência não reaparece em Deuteronômio capítulo 5, versículo número 12 e 15.
Trata-se com certeza do sábado que o povo não levou a sério no deserto, né, como está registrado em Êxodo capítulo 16, versículo 22 a 29. Né? Então, o propósito. A instituição do sábado legal no Decálogo tinha um propósito duplo, social e espiritual. Cessar os trabalhos a cada 6 dias de labor era dar descanso aos seres humanos, né, e aos animais, e dedicar um dia para adoração a Deus. Isso foi exclusivo. Né? É um memorial da libertação do Egito, né, conforme Deuteronômio capítulo 5 e 15. 2 vezes é dito que o sábado é um sinal distintivo entre Deus e a nação de Israel. E um preceito cerimonial. O sábado é um preceito cerimonial. Olha lá. O sacerdote no templo. O Senhor Jesus Cristo disse mais de uma vez que a guarda do sábado é um preceito cerimonial. Ele colocou o 4º mandamento na mesma categoria dos pães da proposição. Isso você pode ver o registro de Mateus capítulo 12, né? Mateus capítulo 12, versículo 2 a 4. Então, veja ainda, aqui Jesus se referia quando falou a respeito desse ritual mencionado em Êxodo capítulo 29 e 33, Levítico 22 e 10 e 1 Samuel 21 e 6, você pode ler essas referências. Disse igualmente que o sacerdote no templo viola o sábado e fica sem culpa. Como é que é isso? Que fosse um mandamento moral, por que eles ficam sem culpa? Conforme está registrado no capítulo 12, versículo 5. Ao passo que não existe concessão para preceitos morais. E eles estavam violando o sábado. Né? Estavam violando o sábado. A circuncisão no sábado. Olha lá, a circuncisão era feita no sábado. Se o 8º dia da circuncisão do menino coincidisse com o sábado, ela tem que ser feita no sábado, nem antes e nem depois. Ok? Assim, Jesus mais uma vez declara o 4º mandamento como preceito cerimonial e coloca a circuncisão acima do sábado, conforme está registrado em João capítulo 7, versículo 22 e 23. A gente também pega Levítico 12, 3. O mandamento moral é obrigatório por sua própria natureza. Então o sábado não é um mandamento moral, o sábado é um mandamento cerimonial. Se pegarmos assim, vamos colocar, ele não é um preceito moral, o sábado é um preceito cerimonial, conforme as referências e os textos ao qual estou ressaltando nesse vídeo. Jesus é o Senhor do sábado, o sábado e a tradição dos anciãos. Os 4 evangelhos, registra os conflitos entre Jesus e os fariseus sobre a interpretação do sábado. A tradição dos anciãos criou 39 proibições concernentes ao sábado. Mas o Senhor Jesus disse que é lícito fazer bem no sábado, conforme está registrado em Mateus capítulo 12, versículo 12. Isso ele fez. Mencionado também Marcos 3, 1 e 5. E Lucas 3, versículo número 10. E João 5 e 8. Né? São referências bíblicas para que você possa estar analisando. Né? E por isso, nós devemos fazer o bem, e não importa qual seja o dia da semana, ainda que seja no sábado. Né? Jesus é o Senhor do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 28. Né? O sábado veio de Deus e somente Ele tem autoridade sobre essa instituição. Então, não há outro no universo investido de tamanha autoridade senão o Filho de Deus. A expressão o Filho do Homem no singular é título messiânico, não é usual ou comum. As outras pessoas, está claro que Jesus se referia a Ele mesmo. Jesus disse que os seres humanos não foram criados para si, mas para a glória de Deus. Dia do culto cristão. O primeiro culto cristão aconteceu no domingo. E da mesma forma o segundo. Isso está registrado em João capítulo 20, versículo 19 e 26. Nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, que foi o primeiro dia da semana, que foi no domingo, né? Está registrado em Marcos 16, 16. O dia do Senhor foi instituído como o dia de culto sem decreto e norma legal, pelos primeiros cristãos desde os tempos apostólicos. É o registro de Atos capítulo 20, versículo 7, e 1 Coríntios capítulo 16 e 2, e Apocalipse capítulo 1, versículo 10.
O primeiro culto não foi no sábado, o primeiro culto foi no domingo. E o sábado cristão, o sábado legal e todo o sistema mosaico foram encravados na cruz do Calvário. A gente pode pegar como referência, né, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Foram revogados e anulados, né? Segundo as Coríntios 3 e 7, Hebreus 8 e 13. O Senhor Jesus, mais uma vez, cumpriu a lei de forma integral, absoluta. Ele veio para cumprir o Antigo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 17. Agora vivemos sob a graça e não vivemos sobre a lei, porque nós estamos debaixo da graça, estamos debaixo da lei do Senhor Jesus, que é a lei do amor. Vamos pegar a referência de Martinho Lutero. A lei nos leva até a Cristo para a nossa salvação, e Cristo nos leva até a lei para a nossa santificação. Mas lembrando, a lei não tem poder para salvar ninguém, porque o objetivo da lei não foi dado para salvar. O objetivo da lei foi dado para revelar o pecado da humanidade. É como a expressão que João Calvino colocou: a lei foi dada como um espelho. Mostra a sujeira do homem, mas não remove. Por que não remove? Porque somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o objetivo da lei não foi dado para salvar o homem, mas foi para revelar o pecado do homem, né? Então a função pedagógica da lei é revelar o pecado, é conduzir, né, a lei, né, no sentido pedagogo, né, no sentido pedagógico, é conduzir o homem até o Mestre da Galileia, até Cristo, que é a nossa salvação. Então Cristo é o nosso sábado, Cristo é o nosso descanso. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo de Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. E a outra coisa, né, um dos concílios muito importantes que aconteceu na história, né, foi o concílio de Laodiceia, realizado no ano 364, local e data, né, apontado pelo sabatismo como sendo os da mudança da guarda do sábado para a guarda do domingo. Afirma a mencionada obra que o bispo de Roma não esteve presente e nem foi representado. Após apenas 32 pastores, o bispo da Ásia Menor, né, compareceram nesse concílio que aconteceu em Laodiceia, né, no ano 364, ok? Mas o objetivo não foi outro senão disciplinar pequenas questões locais, né? Então, é importante salientar aqui que nesse tempo o bispo de Roma ainda não possuía nenhuma autoridade sobre as outras igrejas. E mesmo uns 200 anos mais tarde, sua influência ainda era nula no Oriente. E mais, o concílio de Laodiceia não é Roma, né? Laodiceia não é Roma e não fica na Europa. E não é a cidade latina, fica na Ásia Menor, claro, né? Portanto, fazendo o Papa ou do papado, da primeira besta e da guarda do domingo, o sinal da besta, é torcer violentamente tantos os fatos históricos como os ensinamentos claros das Escrituras Sagradas, ok? E para fecharmos, eu vou citar a questão de Colossenses, capítulo de número 2, versículo 14 e 16. Portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração da Lua Nova, né? Tem a festa da Lua Nova que começa, porque a festa da Lua Nova, o calendário judaico, né, ele é lunar, começa com a Lua Nova, né, e começa a contar as 4 estações, as 4 estações da Lua, né? Então tem a festa da Lua Nova, que é o primeiro dia do mês, né? O dia de sábado, essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo é o cumprimento de tudo. Então, nesse texto fala das festas semanais, fala das festas mentais e fala das festas anuais. Jesus cumpriu tudo de forma integral. Então, uma conclusão que eu quero dar de já, né, a palavra profética, anunciava o fim do sábado legal. Isso está registrado em Jeremias 31 e 31, né, até o 33, e Oséias capítulo 2 e 11. Né, isso se cumpriu com a chegada do novo concerto, Hebreus capítulo 8 e 12.
exigir a guarda do sábado como condição para a salvação não é cristianismo e caracteriza como doutrina de uma seita, né? De uma seita. Alguns grupos, né, sectários, né, alguns grupos aí criticam, né? Mas vocês guardam a questão do domingo, né? Mas o domingo é o dia do sol. Domingo é o dia do sol, né? É o dia do sol, como os celtas, né? Como os romanos, né? Cultuava o dia do sol invicto, né? Mas eles estão esquecendo que o sábado também é o dia de Saturno, né? Também no inglês. E uma das coisas que quero fechar em Romanos 6 e 14, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, né? A lei nunca foi dada para a salvação. E também o seguinte, vamos analisar o decálogo, né? O Aseret Hadevarim, o decálogo, as 10 palavras, né? Os 10 mandamentos, né? Aparece o sábado lá, então são as 10 palavras, né? O decálogo, os 10 mandamentos é um sumário da lei, é um sumário da lei. Só para lembrar, a lei é uma só, a lei é a Torá, a lei é o Pentateuco, né? Não existe no Antigo Testamento a expressão lei moral, lei cerimonial, lei civil. O que existe é uma só lei, a lei é o Pentateuco, a lei é a Torá, a lei são os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então o que aparece nessa lei, que é uma só, que é o Pentateuco, são preceitos. E nós analisamos nessa lei que tem preceitos morais, preceitos civis e preceitos cerimoniais. Todos foram cumpridos em Cristo. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é a lei do amor. Então, Jesus falou em Mateus capítulo de número 22, 33 e 39, que a lei se resume, a lei se cumpre no amor. Então, se cumpre nos 2 mandamentos, né? O primeiro grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento, que está registrado, ó, são mandamentos morais, e não está no decálogo, está fora do decálogo, são mandamentos morais. O primeiro grande mandamento está registrado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus, é o único, é um preceito moral, e não está no decálogo. E o segundo grande mandamento que está registrado em Mateus capítulo 22, versículo 36, 37 e 39, que é o segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não está no decálogo, está fora do decálogo, né? Porque muitos falam, não, mas o decálogo é os 10 mandamentos, não, o decálogo são os 10 mandamentos, as 10 palavras, que é a lei moral de Deus. Não é a lei moral de Deus, não. O decálogo está como sumário. O sábado não é um mandamento moral. O sábado é um preceito cerimonial e é um sinal entre Deus e Israel, como foi registrado em Êxodo capítulo 31, versículo 13 a 17. Assim como a circuncisão foi dado como sinal entre Deus e Israel. Então, os 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar o seu próximo. Amar o seu próximo está em Levítico 18, né, 19 e 18. Não está no decálogo. Não está no decálogo. Então, toda a lei, conforme Paulo em Gálatas capítulo 5, se resume em um só preceito, que é o amor. Então, o amor de Cristo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha também em Romanos 5:8, né? Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, Então a expressão 10 mandamentos só aparece 3 vezes, uma vez no livro de Êxodo e 2 vezes no livro de Deuteronômio. Então uma das coisas que você que está querendo guardar a lei, que é uma só, mas contém 613 preceitos, se você descumprir ou você quebrar um só ponto da lei, você se torna um maldito. E Tiago 2:10 fala, aquele que deixa de cumprir um só ponto da lei se torna culpado.
Então nós não estamos debaixo da lei. E até esse texto também não está falando de 10 mandamentos, está falando de uma lei. A lei é uma só. Não, lá não aparece nem 10 mandamentos, a série de Hadevarim, não aparece decálogo, aparece a palavra lei fechando. Né? Então, é isso que você possa estar assistindo o meu vídeo, você possa acessar o meu canal e fica o contexto, a pergunta, né, que foi feita aqui. A guarda do sábado é obrigatória nos dias atuais? É uma coisa para que possamos estar analisando. Mas o nosso descanso, o nosso sábado é Cristo. Cristo é o nosso único meio de salvação e não há outro a não ser Ele. Ele é o único, é o único meio para o qual devemos ser salvos. Mais uma vez, eu convido você para acessar o nosso canal Teologia Aprenda Mais e se inscreva no nosso canal. Não deixe de acessar o nosso like, compartilhe os nossos vídeos e mais uma vez, obrigado na paz do Senhor.